Unidade curricular da Térmica Industrial para o ano 2020-2021 será lecionada por mim, Fernando Neto. Ela basicamente é composta por duas aulas teóricas e duas aulas práticas. Normalmente estas aulas são consecutivas e têm lugar uma vez por semana. A Térmica Industrial é uma disciplina de opção do quinto ano do MIEMA. O objetivo nesta disciplina é basicamente o de complementar o conhecimento dos processos de transferência de calor, mas indo um pouco além daquilo que foi feito em engenharia térmica, portanto vamos dar uma componente essencialmente de natureza mais prática. E, além disso, os tópicos a abordar constituem também uma inovação relativamente àquilo que foi lecionado em engenharia térmica, nomeadamente porque iremos falar de permutadores de calor, de transferência de calor com mudança de fase, de transferência de calor por radiação e de transferência de massa. E estes tópicos serão abordados quer em aulas teóricas de natureza convencional, quer em aulas teórico-práticas em que recorreremos a alguns exemplos para ilustrar estes conceitos. Finalmente, a consolidação de conhecimentos será efetuada em torno da elaboração de alguns pequenos projetos sobre estes tópicos. As metas de aprendizagem que estão associadas à frequência desta unidade curricular idealmente deveriam levar aos seguintes resultados. Portanto, o estudante deveria consolidar os seus conhecimentos e ser capaz de executar um dimensionamento térmico de um permutador de calor para corresponder a determinadas necessidades de um processo, calcular o calor transferido durante processos em que ocorre a mudança de fase de um fluido, basicamente de líquido para gasoso ou de gasoso para líquido, calcular as trocas de calor durante um processo de transferência de calor por radiação e executar alguns cálculos simples em processos em que ocorra transferência de massa. Portanto, estes são efetivamente os objetivos da aprendizagem e o aluno deverá saber no final deste semestre. Os requisitos preferenciais, obviamente, são preferenciais. Seria desejável que os alunos que frequentem esta unidade curricular gostem e tenham alguns conhecimentos na área da transferência de calor, da termodinâmica e da mecânica de fluidos. Não é um requisito sine qua non, mas facilita, de alguma maneira, a aprendizagem nesta unidade curricular. O conteúdo curricular está aqui, portanto, divide-se basicamente por estes 4 grandes tópicos: evaporação e condensação, permutadores de calor, radiação e transferência de massa. Eles serão lecionados cronologicamente de acordo com esta ordem e, portanto, são estes os tópicos que serão desenvolvidos no âmbito da disciplina. A matéria será exposta em aulas convencionais, serão apresentados exemplos teórico-práticos de aplicação que são relevantes para estas formas de transferência de calor e de massa, e nas aulas práticas serão apresentados casos de dimensionamento de equipamentos que serão resolvidos pelos alunos em grupo e apresentados publicamente. Portanto, existe uma componente, e eu gostaria de enfatizar este aspecto, existe uma componente de autoaprendizagem também e que leva a que o aluno tenha que associar as competências adquiridas no domínio da transferência de calor, quer em engenharia térmica, quer nesta disciplina de térmica industrial, e que conjugue isto com um conjunto de informação que está disponível, nomeadamente informação comercial, que permita fazer o dimensionamento de alguns sistemas simples que ilustrem o seu domínio desta matéria. Naturalmente que as atividades são suportadas por uma página ou por um site de e-learning onde serão divulgadas as informações relevantes. No que diz respeito à avaliação em térmica industrial, nós teremos essencialmente 2 componentes. Uma componente de cariz individual, que terá um de 30%, e uma outra componente que tem um cariz de grupo, ou que resulta dos trabalhos em grupo, que terá uma componente de 70%. Esses 30%, no primeiro caso, e isto é uma resposta a umas sugestões que tinham sido feitas anteriormente, e com as quais eu estou inteiramente de acordo, e que se pretende é fazer um conjunto de mini-testes ou mini-problemas durante as próprias aulas, ao longo de um intervalo de tempo bem definido, e, portanto, esse o resultado desses mini-testes será contabilizado em cerca de 30%, portanto, será contabilizado em 30% para a definição da nota final. A componente de grupo resulta da avaliação, quer da apresentação pública que for feita pelo grupo dos mini-projetos que foram atrás mencionados,
quer o relatório entregue pelo grupo também sobre os mini-projetos que foram atrás também referenciados. A apresentação pública contribui em cerca de 20% para a nota final e o relatório contribuirá em cerca de 50% para a nota final. A bibliografia recomendada é uma bibliografia que já é familiar, é os fundamentos de transferência de calor e de massa, que já conhecem de engenharia térmica, portanto poderão aproveitar. E, caso necessário, será facultada, digamos, outra ou será indicada outra bibliografia específica que venha a ser recomendado de acordo com a matéria que foi lecionada.